A noite em Tóquio nunca é verdadeiramente escura. Ela é uma tapeçaria vibrante de neons pulsantes, luzes de freio vermelhas que se arrastam pelas artérias da cidade e o brilho pálido das telas de celulares nos vagões do metrô. No cruzamento de Shibuya, milhares de almas se cruzam sem jamais se tocarem, cada uma carregando seu próprio universo de tragédias silenciosas. Yuki estava parado sob a marquise de um prédio de escritórios em Minato, observando a chuva fina começar a cair. Ele era um arquiteto de renome, conhecido por projetar edifícios que pareciam flutuar, estruturas de vidro e aço que desafiavam a gravidade, mas seu próprio espírito sentia o peso de 1000 toneladas. Ele ajustou o casaco escuro, seus olhos perdidos no reflexo das poças d'água. Para o mundo, Yuki era o sucesso encarnado. Para si mesmo, ele era apenas um sobrevivente de uma dívida que nunca poderia ser paga. Do outro lado da rua, em uma pequena loja de flores que parecia resistir à modernidade esmagadora da metrópole, Akari organizava os últimos ramos de lírios brancos. Ela tinha um sorriso que parecia aquecer o ar úmido da noite, mas seus olhos guardavam uma névoa de melancolia que apenas os muito atentos poderiam notar. Akari vivia uma vida simples, dedicada às plantas e à memória de uma família que lhe fora tirada cedo demais. Ela não buscava o luxo, apenas a paz que o perfume das flores lhe proporcionava. O destino, no entanto, tem uma maneira cruel e poética de entrelaçar caminhos. Quando Yuki atravessou a rua para escapar da chuva que se intensificava, o sino sobre a porta da floricultura de Akari tocou, anunciando não apenas um cliente, mas o início de uma colisão inevitável. Boa noite. O senhor está procurando algo específico ou apenas fugindo do temporal? Yuki congelou ao ouvir a voz dela. Era suave, como uma melodia antiga que ele pensava ter esquecido. Ele se virou e, pela primeira vez, seus olhos encontraram os de Akari. Houve um choque elétrico no ar, uma sensação de reconhecimento que desafiava a lógica. Ele nunca a vira antes, mas sentiu que a conhecia de outra vida, ou talvez de seus pesadelos mais profundos. Eu precisava de um minuto. A chuva ficou forte de repente. Tóquio é assim. Ela nos surpreende quando achamos que temos o controle de tudo. Gostaria de um chá quente? Eu acabei de preparar. Yuki aceitou, incapaz de desviar o olhar. Eles conversaram por quase 1 hora enquanto a tempestade rugia lá fora. Akari falou sobre o significado das flores, sobre como as camélias representavam o amor eterno, mas também a morte prematura. Yuki, normalmente reservado, sentiu as barreiras de seu coração começarem a ceder. Ele falou sobre sua paixão por espaços vazios e luz natural. Havia uma conexão magnética, algo que transcendia o tempo e o espaço. Mas, enquanto ela sorria, Yuki sentiu uma pontada de ansiedade. O nome dela, Sato Akari, ressoava em sua mente como um sino fúnebre. Nas semanas seguintes, os encontros tornaram-se frequentes. Eles caminharam pelo Parque Shinjuku-juen sob as pétalas de cerejeira que caíam como neve rosa. Eles jantaram em pequenos restaurantes escondidos em ruelas de Shinjuku, compartilhando segredos e sonhos. Yuki sentia-se vivo pela primeira vez em 10 anos. Ele estava apaixonado, desesperadamente entregue àquela mulher que parecia ler sua alma. No entanto, o segredo que ele carregava começava a queimar como brasas em seu peito. O pai de Yuki fora um homem poderoso, um promotor público influente que, 10 anos atrás, causara um acidente de carro catastrófico sob o efeito de álcool. Para proteger a carreira do pai, a família de Yuki usou toda a sua influência e dinheiro para encobrir a verdade. Eles culparam o motorista do outro veículo, um homem humilde que morreu no impacto junto com sua esposa, deixando uma única filha órfã. Esse homem se chamava Sato Hiroshi. E a filha, Yuki agora tinha certeza absoluta, era Akari. Cada beijo que Yuki dava em Akari era atingido de culpa. Cada olhar de admiração que ela lhe dirigia era uma facada em sua consciência. Ele a amava, mas ele era o filho do homem que destruiu a vida dela.
Ele era o beneficiário do silêncio comprado que a deixou sozinha no mundo. Akari, se você descobrisse que alguém que você ama cometeu um erro imperdoável no passado, você seria capaz de perdoar? Eles estavam no observatório da Tokyo Skytree, as luzes da cidade estendendo-se abaixo deles como um mar de diamantes. Akari olhou para ele, a expressão séria, o vento agitando seus cabelos negros. O perdão não é sobre o que a pessoa fez, Yuki. É sobre quem ela se tornou. Mas há coisas que não podem ser consertadas, apenas aceitas. Por que você está me perguntando isso? Às vezes eu sinto que não mereço a felicidade que encontrei com você. Todos merecemos amor, Yuki. Até mesmo as pessoas que se sentem perdidas. O homem floresceu como as glicínias na primavera, mas a sombra do passado era persistente. Yuki começou a ter pesadelos recorrentes com o som de metal retorcido e o cheiro de gasolina. Ele tentou se afastar, mas a força do destino sempre o trazia de volta para os braços de Akari. Ele decidiu que contaria a verdade, que enfrentaria as consequências, mesmo que isso significasse perdê-la para sempre. No entanto, o destino decidiu agir antes dele. Em uma tarde de domingo, Akari estava limpando o sótão da casa de sua tia, onde guardava as poucas caixas que restaram de seus pais. Entre documentos antigos e fotos amareladas, ela encontrou um envelope pardo que nunca tinha visto. Dentro, havia um relatório policial original, não editado, que um antigo investigador arrependido havia enviado para sua tia anos atrás, mas que nunca fora aberto. Nele, fotos da cena do crime e o nome do verdadeiro responsável, o pai de Yuki. E, grampeada ao relatório, uma foto da família do promotor. Nela, um jovem Yuki sorria ao lado do pai. O mundo de Akari desmoronou. O chão sob seus pés parecia ter desaparecido. O homem que ela amava, o homem que lhe prometera um futuro, era o herdeiro da dor que moldara seu passado. A raiva e a tristeza se misturaram em uma tempestade de emoções que a deixou sem fôlego. Naquela noite, Yuki foi até a floricultura. Ele trazia um anel no bolso, decidido a se confessar e pedir que ela ficasse ao seu lado, apesar de tudo. Quando ele entrou, as luzes estavam apagadas, exceto por uma única lâmpada sobre o balcão. Akari estava lá, sentada, com os papéis espalhados diante de si. Você sabia, não sabia? Desde o começo? A voz dela estava fria, desprovida da doçura que Yuki tanto amava. Ele sentiu o sangue congelar em suas veias. Ele olhou para os papéis no balcão e soube que o fim havia chegado. Eu não sabia no começo, Akari. Juro por tudo que é mais sagrado. Eu descobri depois que já estava perdidamente apaixonado por você. Eu tentei encontrar uma maneira de contar, eu tentei. Você tentou o quê? Construir um prédio sobre os corpos dos meus pais? Você me beijou com os mesmos lábios que guardaram esse segredo por meses. Cada momento que passamos juntos foi uma mentira. Meu amor por você nunca foi uma mentira. Eu odeio o que meu pai fez. Eu passei minha vida inteira tentando ser uma pessoa diferente dele, tentando compensar o vazio que ele deixou no mundo. Você não pode compensar uma vida com arquitetura e flores, Yuki. Meu pai foi chamado de criminoso. Minha mãe morreu com o nome manchado. E você? Você é o filho do homem que comprou a justiça. Akari se levantou, as lágrimas finalmente rolando por seu rosto. Ela caminhou até ele e, por um momento, Yuki pensou que ela o atingiria. Mas ela apenas parou a centímetros de seu rosto, o olhar carregado de uma dor insuportável. Eu olho para você e vejo o rosto do homem que destruiu minha vida. Como posso te amar agora? Como posso acordar ao seu lado sem ouvir o barulho do acidente? Akari, por favor. Eu renuncio a tudo. Ao meu nome, à minha herança. Eu só quero você. O problema é que eu também quero você, Yuki. E é isso que me mata. Eu te amo tanto que sinto nojo de mim mesma. Mas o nosso amor é uma árvore plantada em solo envenenado. Ela nunca vai dar frutos saudáveis. Ela entregou os papéis a ele e apontou para a porta. Yuki saiu para a noite de Tóquio, a chuva agora caindo como um pranto incessante. Ele caminhou sem rumo por horas, sentindo o peso do anel em seu bolso como se fosse feito de chumbo. Os meses passaram. Yuki deixou seu cargo na prestigiada empresa de arquitetura e desapareceu da vida pública.
Ele usou sua fortuna pessoal para reabrir o caso, expondo os crimes de seu pai em um escândalo que abalou as estruturas do sistema judiciário japonês. O nome de Sato Hiroshi foi finalmente limpo, e a verdade foi publicada em todos os jornais. Yuki não buscou glória, ele buscou apenas a única forma de redenção que conhecia. Akari continuou na floricultura. Ela viu a notícia na televisão. Ela viu as fotos de Yuki saindo do tribunal, parecendo 10 anos mais velho, com o rosto marcado pela exaustão, mas com os olhos finalmente em paz. Ela sentia a falta dele em cada respiração, em cada flor que tocava. A raiva tinha diminuído, deixando em seu lugar uma saudade que doía mais do que qualquer ferida física. Era uma tarde de outono quando as folhas de ginkgo cobriam as calçadas de Tóquio com um tapete dourado. Akari estava fechando a loja quando viu uma figura parada na esquina. Era Yuki. Ele não se aproximou, apenas ficou lá, observando-a de longe. Ele parecia um estranho e, ao mesmo tempo, a única pessoa que ela realmente conhecia no mundo. Akari hesitou. As lembranças do acidente e a dor do passado ainda estavam lá, mas a imagem de Yuki lutando pela verdade, sacrificando sua própria vida pela memória do pai dela, mudara algo dentro dela. Ela percebeu que o destino não os unira apenas para torturá-los, mas para que pudessem curar um ao outro. Ela começou a caminhar em direção a ele. Cada passo era uma batalha contra o medo e o ressentimento. Yuki permaneceu imóvel, o coração batendo com uma esperança que ele não se permitia ter. Quando ela parou diante dele, o silêncio de Tóquio parecia absoluto. As flores de outono estão bonitas este ano. Yuki sentiu uma lágrima escapar. Ele não esperava palavras, nem perdão imediato. Mas aquelas palavras eram um convite, uma ponte lançada sobre o abismo do passado. Elas são resistentes. Sobrevivem a tudo para mostrar sua cor antes do inverno. Eu ainda não sei se posso esquecer tudo, Yuki. Mas eu sei que não quero passar o próximo inverno sem você. O passado é um fantasma, mas o futuro. O futuro ainda não foi escrito. Eu passarei o resto da minha vida escrevendo esse futuro com você, se você me permitir. Não como filho de quem eu era, mas como o homem que te ama. Akari estendeu a mão e tocou o rosto de Yuki. O toque foi leve, mas carregava o peso de uma promessa. Em meio aos arranha-céus de Tóquio, sob o céu que mudava de cor, dois corações marcados pela tragédia decidiram que o amor era a única força capaz de reconstruir o que o ódio e a mentira haviam derrubado. Eles não sabiam se seria fácil. Eles sabiam que haveria dias em que as sombras voltariam a assombrá-los. Mas, enquanto caminhavam juntos pela calçada dourada, desaparecendo na multidão de Shibuya, eles não eram mais vítimas do passado. Eram apenas dois amantes, unidos pelo destino, prontos para florescer novamente, mesmo depois da tempestade mais longa de suas vidas. A cidade continuava seu ritmo frenético, mas para Yuki e Akari, o tempo finalmente tinha começado a correr a seu favor. À medida que o romance entre os dois floresce em meio às luzes de neon da metrópole, a verdade começa a emergir, ameaçando destruir a felicidade que encontraram. Eles descobrirão que o destino pode ser cruel, mas o perdão é a única ponte para um futuro possível. Uma história emocionante sobre redenção, sacrifício e a força invencível do verdadeiro amor, ambientada nos cenários mais icônicos do Japão moderno.